Pronto, já tá gravando. Vamos lá então, galera. Aí eu subo essa aula, mesmo esquema, depois eu boto no Moodle para que vocês consigam estudar e ficar com o material aí, né? Meu povo, na última aula a gente já estava ali no meio da hidrostática para a gente relembrar o que a gente calculou na semana passada, o que a gente estudou semana passada. A gente estudou que a pressão que uma coluna de líquido exerce num determinado ponto vai depender da densidade do líquido, da sua massa específica, vai depender da gravidade e da profundidade que a gente quer medir a pressão. E aí a gente fez alguns exemplos com água, com mercúrio, que são materiais usados, né? Para a gente relembrar aqui, vamos supor que uma questão pergunte qual é a pressão num ponto que está a 10 metros abaixo do oceano, né? Então a gente está lá, por exemplo, Rio de Janeiro, aqui a praia, a areia aqui, né? E aqui vou botar o nosso oceano. Beleza. Aí a primeira pergunta é, qual é a pressão a 10 metros abaixo do nível do mar? O que a gente fez, né? Sempre bom a gente relembrar para a gente seguir um pouquinho. Então a gente falou que a pressão vai ser... Primeiro eu tenho que olhar o que tem acima do ponto A, fazendo pressão, né? Qual é a coluna que está? Eu consigo visualizar que eu tenho 10 metros de água em cima do ponto A e tenho a nossa atmosfera, que faz uma pressão de 1 atm. Vamos lembrar, a pressão nesse ponto, por exemplo, aqui, ó, a pressão no ponto de verde está valendo 1 atm ou 10 a quinta Newton por metro quadrado, que é o nosso Pascal. Então, a pressão no ponto A nada mais é do que justamente a pressão atmosférica, a pressão no ponto verde, que é o nosso 10 a quinta, mais a pressão de 10 metros de água, né? Isso é o nosso teorema de Stevin, né? Sempre coisas que estão abaixo, a gente tem que ir adicionando pressão. Então, a pressão no ponto verde, que é o nível do mar, é 10 a quinta Newton por metro quadrado. Quanto mais abaixo for, mais pressão vai sofrer. A pressão no ponto A é justamente a pressão atmosférica mais a pressão de 10 metros de água. O que a gente tem que lembrar? A densidade da água, isso qualquer questão fornece, não tem que lembrar, mas também não é difícil saber. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, o que é a mesma coisa que 1000 quilogramas por metro cúbico, que são as unidades que a gente usa. Então, aqui eu vou botar 10 ao cubo, a gravidade está em metro por segundo ao quadrado, vou botar 10, e eu quero saber qual é a pressão de 10 metros de água. Então, a nossa coluna de água tem 10 metros. Eu vou perceber que essa conta também vai dar 10 a quinta. Então, o gabarito, 2 vezes 10 a quinta, Newton metro quadrado, ou 2 atm. E aí, o que é importante? Só isso tudo para a gente recordar. 10 metros de água realizam a mesma pressão que toda a nossa atmosfera. É exatamente a mesma conta, 10 a quinta. Tá? Então, para a gente lembrar daquele macete, a cada 10 metros de água, a gente adiciona 1 atm de pressão. Ah, qual é a pressão no ponto B, que fica a 20 metros debaixo d'água? Bom, se a cada 10 metros a gente adiciona 1 atm, a 20 metros, o que eu vou fazer? A pressão no ponto B é a pressão atmosférica, que é 10 a quinta ou 1 atm, mais 2. Vai dar 3 atm. A cada 10 metros, tu vai somar 1 atm. No caso, 20 metros são 2 atm. Ah, qual é a pressão numa profundidade de 100 metros debaixo d'água, professor? Como é que eu faço isso? Bom, se a cada 10 metros você tem um adicional de 1 atm, 100 metros você adiciona 10. Então, a pressão vai ser 1 atm devido à atmosfera, mais 10, que é a pressão de 100 metros de água, 11 atm. E assim vai. O que mais a gente viu também? Acho que tem alguém querendo entrar na aula. Tem. O que mais a gente viu para a gente relembrar? A gente falou também da pressão usando o mercúrio, né, como líquido de referência, que é o nosso metal que fica no estado líquido na temperatura ambiente. E a gente viu que o mercúrio ele é muito mais denso do que a água, então ele precisa de muito menos coluna para exercer a mesma pressão. A gente viu que 10 metros de água exercem a pressão de 1 atm, e a gente viu que 76 centímetros de mercúrio também exercem essa pressão de 1 atm.
né? Precisa de muito menos, porque o mercúrio é extremamente mais denso. Opa. A densidade do mercúrio é de 13,6 mil quilogramas por metro cúbico. Ele é extremamente denso, né? A gente sabe isso mais ou menos porque uma garrafa de 1,5 litro de Coca-Cola tem 1,5 kg. Uma garrafa de 1,5 litro de mercúrio é quase 20 quilos. Então é muito pesado, muito pesado. Tá? E aí as questões podem suceder calculando pressão e tal. Depois eu vou abrir a plataforma do Moodle e eu vou fazer algumas questões que eu propus lá, né? Vocês receberam o material hoje, né? Hoje é quinta. Então eu coloquei algumas questões de UERJ lá para fazer. A gente pega alguma coisa nesse sentido. Bom, a gente também fez tubo em U na última aula e é bom a gente recordar. Esse quadro vai ser só um remember, né? Para a gente tocar o barco para falar de Pascal e Arquimedes. Bom, a próxima etapa dos tubos em U não tem nada de novo aqui, mas tem um macete legal para vocês aplicarem em questões. Esse aqui é um tubo em U, que a gente até usou imagem de internet, porque é bem melhor que o meu desenho. E aí eu posso colocar dois líquidos que não se misturam, né? São immiscíveis ali, por exemplo, óleo e água. Quando eu coloco azeite, óleo, quando eu coloco isso e coloco água nessa situação, imagina que eu bote água aqui e eu boto óleo aqui. O que deve acontecer? Muito provavelmente, eu vou ter uma certa quantidade de água nesse tubo. Aí vamos supor que eu botei bastante água aqui. Coloquei água. Aí depois eu vou lá e vou adicionar óleo. O que eu devo encontrar? Eu devo encontrar uma camada maior, pelo menos mais alta de óleo. Se eu colocar, vai ficar mais ou menos assim. Tá? Antes, é claro que antes mesmo, se eu colocar só água no começo, a altura tem que ser a mesma de um lado e do outro, né? Se eu for enchendo aqui de água, ele vai enchendo como? Ele vai enchendo aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aí vai enchendo tudo por igual, pronto. Isso é a quantidade de água que eu tenho. Se depois eu adicionar óleo, esse óleo vai exercer uma certa pressão nesse ponto, esse ponto vai abaixar e o outro lá vai subir um pouquinho. Então, o que eu espero? Que o meu óleo fique até mais ou menos aqui. E aí esse volume de água, ele é empurrado e faz isso. Que é esse desenho, é a configuração final. Isso fez sentido, né? Essa situação, né? Tudo bem? Eu ainda não tenho dois... Mariana levantou a mão? Mariane. Opa, sou eu mesmo. Fala tu pra mim. Júlia Favares não vai poder participar da aula porque ela tá com a internet ruim. Ah, tá. Ela pediu pra avisar. Manda ela trocar esse negócio de net claro, não dá. Que fique gravado aqui. Não dá. Trocar de operador, né? Então tá bom. Depois eu vou ficar olhando o chat aqui, porque eu ainda não tenho 2 monitores. Então não dá. Mas vamos. Mas isso é questão de tempo. Daqui a pouco teremos 2 monitores. Eu vi também, calma aí. Não, tá tudo certo. Vamos lá então, galera. E temos essa configuração. Óleo e água. Podia ser qualquer outro exemplo também. Eu não sei de cabeça outros líquidos que não se misturam. Mas tudo bem. E aí o que eu tenho de expectativa? Ele quer saber qual é a relação entre coluna de óleo e coluna de água para exercer pressões iguais. O que eu faço aqui, né? A pergunta pode ser qual é a densidade do óleo. E aí, sempre que eu tenho tubos em U, com 2 líquidos diferentes, é um tipo de questão extremamente padrão e recorrente em provas. O que você vai fazer? Tem que lembrar daqueles passos que a gente fez na última aula. Primeiro ponto é identificar a fronteira entre os líquidos. Você vai marcar um ponto na fronteira e aí você vai traçar uma reta horizontal até o outro lado. Tudo isso tem anotadinho lá, como é que a gente foi fazendo. Do outro lado, você vai marcar o ponto no mesmo nível. Significa que ambos os pontos sofrem a mesma pressão. A pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B. E aí a questão acabou. O que tem acima do ponto A? Professor, o tubo está aberto, então tem pressão atmosférica e tem essa pressão dessa coluna do óleo. Beleza. A pressão no ponto A é a pressão atmosférica mais densidade do óleo, gravidade, e a altura dessa coluna de óleo aqui.
E a pressão no ponto B, eu tenho a pressão atmosférica, porque está aberto, não tem vácuo, tem ar aqui. E além disso, eu tenho a densidade da água, a gravidade e uma alturinha de água aqui. Eu preciso de uma coluna menor de água, né? Porque a água é mais densa. Tá bom? E aí é só chegar aqui e igualai-vos, né? Tu iguala a pressão do A à pressão do B, porque estão no mesmo nível. E a sua conclusão é que a densidade do óleo vezes a coluna de óleo é a mesma coisa que a densidade da água vezes a coluna de água. Tá? Essa relação aqui de densidades e coluna é o que as questões vão cobrar. De relação densidade e coluna. E aí, com isso, a gente fez a nossa recordação. Legal? Eu vou avançar aqui e eu vou para o princípio de Pascal. Falamos de Stevin. Vamos botar aqui. A gente vai falar hoje, para a gente fechar hidrostática. Princípio de Pascal. Importantíssimo. E o nosso Arquimedes. Princípio de Arquimedes. Tá? Legal. Quando a gente vai começar pelo princípio de Pascal, o que é melhor eu trazer algumas figuras da internet do que eu tentar ficar simplesmente tentando desenhar aqui na mão livre. Tá? Eu vou botar um negócio chamado prensa hidráulica. Queria tentar achar aqui uma coisa mais didática do que a figura em si da prensa hidráulica. Tá, isso daqui funciona bem, que é a mesma coisa que a gente faz aqui. Podia ter alguma oficina mecânica, será? Com algum carro em cima. Prensa hidráulica, oficina mecânica. Beleza, luxo máximo, achei. Um caminhão, acho que funciona. Tá, o que a prensa hidráulica faz, né? Você aplica uma força num lado da máquina e aí você consegue elevar carros, caminhões. Muitas oficinas mecânicas têm isso, né? São os elevadores hidráulicos. Isso aqui, provavelmente para quem o familiar tem carro, já foi em alguma oficina, isso é extremamente comum para você fazer sangria dos fluidos do freio, para, enfim, verificar um bando de coisa. Você levanta nesse elevador hidráulico, aí você levanta, suspende o carro para fazer alguma análise. Várias oficinas têm essa prensa hidráulica, tá? Isso aqui é muito cobrado em questões também e traz o fenômeno físico de como que faz essa elevação. Claro que se for um elevador elétrico, né, que é usado, aí não tem muito sentido, porque quando a gente fala de prensa hidráulica, a gente usa o princípio de Pascal e por isso que geralmente isso é abordado em questões. Vou colocar aqui, ó, prensa hidráulica física. A gente vê um negócio mais didático. Isso daqui é uma prensa hidráulica como que geralmente vem abordando em questões, tá? Legal. Vou pegar essa figura. Isso aqui é muito, muito comum. O elevador ou prensa hidráulica. Como é que ele funciona? Uma pessoa aplica uma força na extremidade mais fininha e essa força, aqui eu quero que você imagine que aqui é como se fosse um túnel subterrâneo, tá? Isso é um túnel. Geralmente nessas prensas hidráulicas você tem um buraco embaixo, né? Tem vários vídeos na internet de pessoas caindo nesse buraco que ficam nas oficinas. Então, qual é a física por trás desse raio-x aqui? Você tem um tubo com óleo aqui, com líquido aqui. Geralmente é um óleo, tá? Quando a pessoa pressiona de um lado, essa pressão ela é levada integralmente para o outro lado. Apertou aqui, sobe aqui. Então, quando você aplica uma força nessa região, o que você está fazendo? Você está adicionando pressão a esse fluido. Essa pressão, esse adicional de pressão, ele é integralmente levado até o outro lado, adicionando pressão e fazendo o carro se elevar. Esse adicional de pressão que você faz em um ponto do fluido, levando integralmente até todos os pontos, até o outro lado, isso é chamado de princípio de Pascal. Qualquer adicional de pressão é levado integralmente, molécula a molécula, até o final do tubo. Essa é a ideia do princípio de Pascal. Então eu tenho aqui, isso não é uma ideia tão complicada, mas basicamente eu posso pensar numa situação assim. Imagina que eu tenha um fluido aqui, um fluido qualquer. Não pense em água, não.
que a água não tem viscosidade, é muito, é um fluido, um óleo, tá? Um lubrificante qualquer, um fluido. Então eu tenho aqui um tubo, tipo um cotovelo, eu tenho aqui um êmbolo, tá? Uma superfície sólida aqui. Eu tenho um êmbolo. E esse êmbolo, ele é móvel. Eu consigo apertar, eu consigo descê-lo, ele sobe. É um êmbolo móvel. E aqui do outro lado eu quero empurrar alguma coisa. Tem alguma plataforma aqui que eu quero empurrar. Por exemplo. O que é feito? Se você pegar a sua mãozinha aqui e empurrar esse êmbolo para baixo, você vai estar aplicando pressão no êmbolo. Essa pressão, ela é sentida nessa primeira camada do líquido. Você vai apertar. Quando você aperta, essa molécula empurra de baixo, empurra de baixo, empurra de baixo, empurra de baixo, empurra, buf! Essa pressão é levada até o outro lado. Qualquer adicional de pressão é completamente levado em todos os pontos do tubo. Esse é o princípio de Pascal. Tá? Beleza? E aí, o que as questões cobram no princípio de Pascal? O funcionamento de um freio de um carro, o funcionamento da prensa, que é justamente você botar uma área diferente aqui e entender a relação de forças realizadas. Todas as questões envolvem isso, relações de forças. Então, vou botar um exemplo melhor. Ih, engraçado, isso aqui não sai, né? Bom, vai ficar aí, então. Um exemplo pode ser assim. No caso do freio do carro, é um bom exemplo. Mas eu vou usar um exemplo inicial mais fácil, que foi esse que eu desenhei, só que eu vou botar uma região fina, e aí esse líquido, esse óleo, ele é levado até uma região aqui, digamos, mais grossa. Você tem alguma superfície aqui. Eu não sei necessariamente o que você quer empurrar, não faço ideia. Mas isso aqui é uma superfície sólida, que está no final da tubulação. Isso daqui é uma superfície, um êmbolo, que você consegue mover. E aí nós temos o fluido aqui. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é, eu quero empurrar essa superfície sólida, tá? Não sei o que eu vou fazer, mas eu quero empurrar. Então, qualquer aplicação de força aqui vai resultar numa aplicação de força nessa outra superfície. E como que eu meço a relação de forças? Bom, essa área de contato eu vou chamar de Azinho, e essa superfície de contato do fluido com o sólido, que é bem maior, eu vou chamar de Azão. Bom, a pressão adicionada no início é igual à pressão adicionada lá no final. A pressão na entrada é igual à pressão na saída. Isso é a aplicação do princípio de Pascal. Qualquer adicional de pressão na entrada sai. Tá? E pressão é força pela área. Então eu aplico uma força num êmbolo que tem uma área pequenininha, e essa força, essa pressão é elevada, igualzinho aqui, e aí pressão é força pela área. Se essa área for 5 vezes maior, a força aplicada aqui é 5 vezes maior. Qual é a vantagem mecânica? Eu faço uma força de 10 newtons, e a força que eu estou fazendo para empurrar esse bloco vai ser, por exemplo, 50 newtons. Se for uma relação 1:5. Eu não preciso. É impossível um ser humano levantar um carro, mas um ser humano consegue bombear uma bomba de pouca superfície de contato, fazendo com que o outro lado levante um carro. É uma força muito maior. Então, essa é a vantagem mecânica. O princípio de Pascal ele é aplicado em prensas hidráulicas, tá? Em prensas hidráulicas, e ele oferece uma vantagem mecânica. É uma alavanca. E aí, eu vou pegar aquela figura, para a gente fazer uma questão, vou pegar essa figura aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar essa figura. Vamos lá, copiar a imagem. Tá bom. Vou apagar isso aqui tudo. Vou colar aqui. Ah, não consigo comentar essa imagem? Luxo. Esse meu café agora já deve estar em 300 Kelvin. Uhum. Gelado. O que eu faço? Eu quero saber, o carro tem, vamos botar um Fusca, eu não vou botar no Google, tá? Eu vou chutar. Eu vou falar que um Fusca tem 1 tonelada.
com ninguém dentro, né? Porque ninguém vai ficar dentro do carro que está no elevador. O dono geralmente está lendo o jornal, esperando o carro ficar pronto, ou está em casa, trabalhando, enfim. Então eu vou botar que o carro tem 1 tonelada. E eu vou falar o seguinte, essa superfície, esse êmbolo aqui, tem uma superfície de contato A. Uma área de... O contato do êmbolo aqui, né, é A. Eu vou botar aqui do outro lado a força, você repara que o fluido está empurrando essa base toda aqui, né? Que é o que faz o carro subir. O macaco hidráulico, tudo isso tem as mesmas funcionalidades. Eu vou falar que essa área, ela vai ser 6 vezes maior. O número vai ficar difícil de trabalhar. Eu vou falar que vai ser 8 vezes maior. 8 vezes maior. Essa superfície de contato é 8 vezes maior. Aí a minha pergunta vai ser, qual é a força necessária para que o elevador hidráulico consiga sustentar esse Fusca? Olha como que é extremamente simples uma questão de princípio de Pascal. Você vai falar que a força aplicada pelo mecânico nessa superfície de contato é exatamente igual à força do outro lado para levantar o Fusca e tem essa superfície de contato aqui que é 8A. Professor, qual é a força necessária para que o Fusca fique aqui sustentado no ar? Como é que eu faço isso? A força que o líquido tem que fazer é exatamente igual ao peso do carro, né? E ele vai ficar sustentado ali no ar. Então essa força eu posso muito bem trocar pelo peso do Fusca. E aí eu vou cortar as áreas e eu vou entender que a força que o mecânico tem que fazer desse lado da prensa para sustentar o Fusca lá em cima, nada mais é do que o peso do Fusca. O Fusca tem 1 tonelada, são 1.000 quilogramas de massa, e a gravidade é 10, divididos por 8. É uma força 8 vezes menor que o peso. Tá? 10 sobre 8 dá quanto? Vai ficar 5 sobre 4, 1,25. Então vai dar 1,25 quilonewtons, né? Ou 1.000 newtons, ou, enfim, algo desse tipo. Essa é a força que eu tenho que fazer. 1.250 newtons. Tá? 1.250 newtons. O que equivale a uma força para levantar um objeto de 225 quilogramas. Quilograma força. Uma força para levantar 125 quilogramas. É bem melhor do que levantar 1 tonelada, né? Isso é só um exemplo. As questões mais difíceis de prensa hidráulica não vão te fornecer a relação diária de maneira direta, mas elas vão dar a relação de raio. Ela vai falar que uma plataforma tem um raio que é 5 vezes maior do que a outra plataforma. O que o aluno tem que fazer nessa hora? Ele não me falou a relação dos raios, das áreas, mas ele me deu dos raios. É só eu lembrar que uma plataforma circular, por exemplo, a área é πr ao quadrado. Então a área desse primeiro é πr ao quadrado e a área desse segundo aqui, o raio é 5R. Eu elevo ao quadrado. Vai dar 25 vezes maior que a outra. Se o raio é o dobro, a área é o quádruplo. Se a área é 5 vezes maior, se o raio é 5 vezes maior, a área vai ser 25. Então, as mais difíceis envolvem você ter que fazer isso, mas é extremamente simples também, tá? Não cai nada de bizarro aqui, nem perto disso. Bom, so far so good? Cadê a gente aqui? Tá tudo certo? Já perdi horas vendo vídeos de prensa hidráulica no YouTube. Aqueles vídeos das pessoas caindo, né? No buraco ali dos carros. Eu já vi vídeo do cara manobrando errado, dando a ré e o carro ficando preso ali também. Bom, antes da gente seguir, eu vou pegar algumas questões da nossa lista. Vamos fazer uma ou duas e aí a gente finaliza com Arquimedes. Se eu conseguir entrar no Moodle, eu não estava conseguindo entrar. Eu não preciso entrar no Moodle, porque eu acho que eu tenho esse material comigo. Deixa eu ver aqui. Hidrostática Pedro II tem. Então não preciso.
Luxo. Vamos lá. PDF. Engraçado, não tá aqui, deve estar em documentos. Documentos, PrEP, cartão de... Tá em download? Tá em download. Maledetto. Por que eu não consigo? Tá, eu vou... não entendi por que eu não consegui. Eu vou fazer então por aqui. A gente vai inserindo as coisas lá. Vamos lá, vamos tentar fazer... Vamos tentar não, né? Vamos fazer essa primeira questão do Enem do ano passado. Ano passado caíram 2 questões de hidrostática, o que não é comum. 2 questões do tema de hidrostática. Eu já coloquei as 2 aqui. Na verdade, essa não é hidrostática, é só pressão de sólidos, mas é dado no mesmo assunto, no mesmo bolo. Bora, primeira questão. A gente já sabe fazer essa, vamos lá. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como é mostrado ali. O que é muito comum, tá? Já tem várias cavernas subterrâneas, tem camadas de ar ali. É aquele problema do Gatorade que a gente emborca na água, né? Se eu pegar um Gatorade e emborcar, vai continuar tendo ar ali dentro, né? A gente chegou a discutir isso na última aula, se eu não me engano. Se você está numa piscina e você pega uma garrafa qualquer e vazia, quando você emborca, continua tendo só ar aqui, né? Ela está vazia, só tem ar. Suponha que aqui tenha, estou chutando aqui, tá? 0,01 mol de ar. Quando você emborca, a quantidade de ar é a mesma. Só que como a pressão é maior, e PV igual a nRT, como a pressão aumenta, o volume ocupado pelo ar diminui. Então o ar vai ficar aqui, por exemplo, na metade. Continua 0,01 mol. Não muda. Só que está mais apertado porque entrou água. A água vai invadir o recipiente. Quanto mais eu afundo, maior é a pressão, menor é o volume ocupado. Lá no fundo do oceano, eu tendo a ter um volume ocupado quase que tendendo a zero aqui, alta pressão. Com certeza essa garrafa estoura, sei lá, não aguenta, né? Mas continua tendo a mesma quantidade e aqui entrando cada vez mais água. Até o recipiente não deformar, é isso. Tá bom? Então, no caso da caverna, você continua tendo ar. Zero problema. Deve ter algum jeito de apagar o negócio inteiro, mas eu não sei fazer. Então, vou apagar aqui. Vamos voltar lá para a nossa questão. Que eu nem sei onde é que está. Vamos. Então, o mergulhador, ele ficou preso e tal, e tem ali. O que eu posso dizer? O mergulhador está preso nessa caverna. Essa caverna está a 50 metros debaixo da água. Então, você sabe que a pressão aqui cada 10 metros é 1 atm, lembra? Então, 50 metros, a gente tem 5 atm fora do ar. A pressão aqui é de 6 atm. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que o seu corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. Pessoal, se você pega o mergulhador daqui e manda ele direto para a superfície, não dá, né? O pulmão, ele vai quadruplicar de volume, a gente tem problemas sérios. O nosso corpo, ele tem um tempo para que a gente fique acostumando com a pressão, aí depois você bota ele um pouquinho mais em cima, ele vai acostumar, tem que fazer o trabalho de descompressão. E aqui mostra, olha só que interessante, quanto tempo você tem que ficar no trabalho de descompressão, dependendo da variação de pressão que você for submetido. Quanto maior a variação de pressão, mais tempo você vai precisar para descomprimir, tá? E aí, a pressão que tem a 50 metros debaixo d'água é de 6 atm. Eu vou anotar isso para a gente não se perder. Vamos lá, a altura igual a 50 metros. A gente tem uma coluna de 50 metros de água. Então, a pressão é 1, que é a atmosfera, mais 5, porque a cada 10 metros de água você vai adicionar 1 atm de pressão. Então, a pressão que o mergulhador sofre lá na caverna, 6 atm, é a pressão lá embaixo. Quando ele vai para a superfície, então eu vou chamar aqui de P0, pressão inicial.
O objetivo dele é ir para a superfície, onde a pressão é 1 atm. Então, a diferença de pressão que o mergulhador vai ter que trabalhar para descomprimir e tal, é de 5 atm. Que é justamente a quantidade, a camada de água, né? A diferença de pressão do lado de fora para o lado de dentro é de 5 atm. Por enquanto tá tudo certo, né? Vamos lá. Durante o resgate, para evitar danos, ele foi necessário que passasse por processo de compressão, o gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão e a variação de pressão. Vamos lá na nossa variação de 5 atm. E, professor, está em quilopascal. Como é que é essa história? Bom, já dominamos isso perfeitamente. Essa diferença de 5 atm é a mesma coisa que 5 vezes 10 a quinta pascal, ou newton por metro quadrado. E isso é a mesma coisa que 500 vezes 10 ao cubo. 5 vezes 10 à quinta, 500 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é quilo, né? A palavra quilo significa 1000. Então, são 500 quilopascal. Vamos lá no gráfico. Ó, variação de pressão. Quando a variação de pressão for 500, o mergulhador vai precisar de 60 minutos para descomprimir. Então, em minutos, qual o tempo necessário para a descompressão do mergulhador? 60 minutos. Gabarito, letra C. E aí a gente acerta uma questão do Enem. 60 minutos. Mole, né? Eu nem usei nada de gravidade ou densidade, porque eu sei o macete. É água. 10 metros é 1 atm, então 50 metros, 5. 5 atm são 500 quilopascal para 60. Em um tempo você faz isso até rapidamente de cabeça. Vamos fazer mais uma do ano passado e a gente segue com o Arquimedes, tá? Luxo, luxo, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Vocês não falam nada? Cadê nós? Beleza. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, calma aí. Não vou conseguir entrar no Moodle assim, né? Calma aí, CP2. Eu ia botar EAD CP2, mas não, CP2. Deixa eu ver se está funcionando o Moodle agora. Agora acho que vai, porque está muito rápido. Beleza. Eu aqui, ó. Cadê a nossa turma? Vixe. Vixe. Vocês acharam? Aqui. Eu já coloquei. Essa semana é semana do dia 9 de setembro. Tá. Eu já coloquei uma videoaula de empuxo e exercício de empuxo que é o que a gente vai fazer hoje, tá? Aqui tem alguns exercícios de pressão. Para a próxima semana, eu já tenho tudo já engatilhado aqui, né? Para a próxima semana, vocês vão ter uma lista só de exercícios de hidrostática da UERJ e a resolução dos exercícios da lista. E na outra, já é uma tarefa que vocês têm que entregar, tá? Então já está tudo engatilhado aqui de hidrostática. Beleza? A partir da semana 7, tópico 9, eu já coloco material de eletrostática, mas a gente já vai ter aula de eletrostática antes. É só para poder ficar com todo o material certinho e não ficar muito numa semana só. Tá? Eu posso até depois ver se eu... agora já foi. Eu ia subir esse exercício, mas já tem coisa para fazer aqui. Tá bom sim. Vou voltar lá. Beleza. Vamos falar de Arquimedes agora? Agora a gente vai estudar empuxo, que é o princípio de Arquimedes. A questão é o seguinte: qualquer líquido, quando você coloca um objeto sólido naquele líquido, o líquido sobe, né? Isso é natural. Foi o que Arquimedes percebeu na banheira dele, aquela famosa frase do Eureka, enfim, aquela parte histórica toda. Mas, basicamente, em termos atuais, se eu estiver num laboratório com um tubo de ensaio, tudo milimetrado, tudo certinho aqui. Se eu tiver com um tubo de ensaio, a gente tem todas as medidas aqui. Milímetro a milímetro. ml a ml. Aí eu tenho um certo líquido, geralmente água. No laboratório, tenho lá uma quantidade de água aqui. Cara, eu não sei por que forma essas figuras. E aí, imagina que eu tenho uma bola de alumínio. Tem uma bola de alumínio. Se eu pego essa bola de alumínio e eu afundo essa bola,
porque ela afunda, né? Ela é mais densa do que a água. O que acontece com esse líquido? A partir do momento em que a bola de alumínio entrou toda, ela vai entrando, vai subindo, vai subindo. Entrou, esse nível d'água vai subir. Aí vamos supor que aqui está marcando 200 ml. E aí depois que a bola de alumínio tocou lá no fundo, o líquido vem para cá. Vai estar marcando 220 ml. Eu descobri que o volume da esfera de alumínio é de 20 ml. É o jeito mais fácil de se medir volume de qualquer objeto. Você acha que o quê? No laboratório a gente pega o raio e faz 4/3 de πr ao cubo para calcular o volume da esfera? Não faz o menor sentido. O jeito mais fácil de se medir volume de qualquer objeto, ainda mais objetos que não são simétricos, né, que é difícil o cálculo de volume, você coloca num líquido, cara. O que o líquido subir é o volume do cara, é fácil. Então, obviamente, aqui o volume da esfera é de 20 ml. Ah, tudo bem. E como que eu descubro o material que ela é feito? Basta você ter a massa dela. Você vai saber a densidade desse material, né? Digamos que eu descubra que ela não é 100% de alumínio, ela tem outros materiais. Eu consigo calcular exatamente a proporção de cada material, que foi o que Arquimedes fez, né, para calcular a quantidade de ouro que tinha na coroa do rei e tal. Foi um problema proposto na época. Ele só mediu isso, né? Só não, né? Porque tá falando de milhares de anos. Mas nesse caso aqui, imagina que essa esfera tenha uma massa de 44 gramas. Eu consigo saber a densidade desse material. A densidade do material é a massa pelo volume. Então, se ela tem 44 gramas e o volume dela é de 20 ml, eu descobri que são 2,2 gramas por mililitro ou por centímetro cúbico. Essa é a densidade. Aí eu vou lá na tabela do material que, bom, me venderam como alumínio. Me venderam como alumínio. Aí eu vou lá no alumínio, eu tô chutando aqui, tá? Ah, a densidade do alumínio é 2,5. Então me enganaram. Tem alguma coisa menos denso do que alumínio aqui. E esse é o objetivo, você descobrir quem é, qual é a densidade. É isso. Ah, esse deu 2,2, tá tudo certo. Tá? Medida de materiais. Coisas importantes. Quando a gente pega essa esfera de alumínio e deixa cair no ar, ela vai bater no chão do laboratório, ela cai rapidão, né? Você solta aquele objeto, pá, queda livre. A aceleração que esse objeto vai estar submetido vale 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, essa esfera aumenta a sua velocidade em 10 metros por segundo. Se ela estiver numa altura de 1 metro, ela vai levar décimo de segundo para cair, rapidinho. Se ela estiver a 5 metros do chão, ela leva 1 segundo para cair. Já na água, isso não acontece. Se eu pego essa esfera e eu largo aqui, quando ela toca na água, ela cai muito mais lentamente. O que então acontece? Tem alguma força aí oposta ao movimento de queda. Tem alguma força que os líquidos aplicam nos objetos que entram, que tendem, né, a manter esse objeto em equilíbrio estático na água. Vai depender da densidade, vai depender de vários materiais. Se o material é mais denso do que o líquido, ele vai afundar, mas ele afunda com uma aceleração bem menor do que 10, bem menor. E se esse material for menos denso do que a água, digamos, eu estou falando da água, mas pode ser qualquer líquido, aqui a água é mais fácil. Digamos que eu tenha madeira. A madeira vai ter uma densidade de 0,8 gramas por centímetro cúbico. Não sei se isso é verdade, estou chutando. O que eu posso afirmar? Que ela não vai afundar. Se eu pegar nesse mesmo exercício aqui, se eu pegar um bloco de madeira e colocar, 80% da madeira vai ficar dentro e 20% vai ficar fora. Porque a densidade dela é 0,8 e a da água é 1. 80% vai ficar dentro do material, tá, do líquido, e 20% fora. Lembrando que o líquido vai subir mais um pouquinho, porque eu coloquei mais um negocinho ali. Ah, professor, agora o líquido foi para 230. O que eu descobri? Eu descobri que esses 10 ml correspondem a 80% do volume da madeira, porque foi o que ficou submerso. Né? Eu consigo calcular o volume de qualquer coisa que eu quiser. Tá bom?
Vamos avançar mais um pouco. Vamos falar mais do empuxo. O detalhe por trás do empuxo é o seguinte. Eu vou continuar na água, tá? Vamos imaginar que eu tenha um objeto cúbico debaixo d'água. Qual é a chance de eu conseguir desenhar um cubo aqui, né? Bom, podia ser pior. Temos um objeto cúbico dentro d'água. O que eu posso afirmar para vocês aqui e ver se faz todo o sentido do mundo? A tampa desse cubo, ela está sob uma pressão menor que o fundo. Porque a tampa, ela está muito próxima da superfície. A quantidade de água que tem exercendo pressão na tampa é pequena. A coluna de água é pequena. Se eu for lá no fundo, a pressão sofrida aqui no fundo é maior. Porque tem mais água. A coluna de água é maior, lembra? Quanto maior a coluna, maior a pressão. Conclusão, se a pressão sofrida pelo cubo na parte de baixo é maior do que de cima, e a área é a mesma, vai ter uma diferença de forças aí. Né? Vamos lá. Eu vou chamar de pressão na parte de cima. Pressão na parte... Eu escrever no top, deixa eu ver a pressão de cima mesmo. A pressão na tampa de cima é a força que a água está fazendo nessa região pela área da tampa de cima. Agora eu vou lá embaixo, na parte de baixo. A pressão na parte de baixo é a força que a água faz nessa superfície pela área dessa superfície, que é a mesma. O que eu sei? Eu sei que a pressão na parte de baixo é maior, porque você tem uma coluna de água maior. Então, essa força é maior. A força que a água faz no fundo é maior que a força que a água faz na parte de cima. Essa força extra, a gente vai chamar de empuxo. É uma força vertical para cima que atua em objetos que entram em líquidos. E a gente fala que o ar também tem esse empuxo. É o que faz os balões subirem, né? Você pensa num balão que tem um gás que é menos denso do que o ar. Beleza? Então o balão sobe porque você tem uma pressão maior aqui embaixo do que em cima, você tem um adicional de pressão, você tem uma força, um empuxo. O empuxo atua na gente, o empuxo atua em ar. Quem faz empuxo? Ar, gás, líquido. É a mesma coisa da pressão, né? É a mesma história, porque na água é mais fácil da gente entender. Mas esse adicional de pressão, ele resulta numa diferença de forças, e essa diferença de forças é chamada de empuxo. Eu vou fazer uma dedução matemática aqui, não morram de tédio, mas é importante a gente entender. A pressão na parte de cima, que a água sofre, que a caixa sofre, as laterais é simétrico, tá? Nas laterais, a pressão nesse ponto é igual nesse, a pressão nesse ponto é igual nesse, por isso que eu só foquei na tampa de cima e na tampa de baixo. A pressão que a tampa de cima sofre é a densidade do líquido, gravidade e a coluna de líquido. A pressão que a parte de baixo sofre é a densidade do líquido, gravidade e a coluna de líquido que tem acima dessa superfície. Beleza. O meu objetivo aqui é calcular a força que a parte de baixo sofre. Para isso, eu vou passar a área para cá. Eu vou falar que a força que a parte de cima sofre da água vai ser μgH. A força da parte de baixo, μgH. Essa diferença de forças, que é o empuxo, vai ser μgA, e eu vou botar em evidência a altura, essa coluna toda, menos essa coluninha aqui. Se eu subtraio essas alturas, eu consigo descobrir o empuxo. Gente, essa diferença entre essa altura e essa altura aqui é justamente o tamanho
a altura do cubo. Esse cara é justamente esse cateto aqui. É justamente o tamanho do cubo. Né? A diferença dessas colunas é justamente a altura do cubo. Então, esse cara aqui, eu vou chamar de A, por exemplo, que é o comprimento do cubo. Vou chamar de A. Qualquer letra serve. Se eu multiplicar a altura do nosso cubo vezes a área da base, eu tenho volume. A área da base vezes a altura, eu tenho volume. Então, a equação de empuxo, como que a gente mede a força exercida de um líquido em qualquer objeto que entra nele? É a densidade do líquido, a gravidade, vezes o volume do material que entrou. A gente vai chamar de volume submerso. Porque se entram 20 ml, a água sobe empurrando, né? 20 ml de água sobe. Né? Então a gente vai falar aqui que é o volume submerso do material. Porque vai que esse material é menos denso e ele só está assim, né? Então só o que sofre empuxo é esse cara e essa região aqui. Tá bom? Então é o volume submerso. Legal? Empuxo é densidade do líquido. É o líquido que está fazendo essa força. Não é o material. É o líquido que faz a força no material. É a densidade do líquido. Cada líquido faz um empuxo. E vai depender também se é ar. Pode ser líquido ou ar, tá? O ar, quando é questão de balão, aí você vai botar lá a densidade do ar. Mas aqui 95% das questões é líquido, né? Então, empuxo é a densidade do líquido, ou do fluido, do material, a gravidade e o volume submerso do material que você colocou. Tá? Isso é um jeito de entender empuxo, beleza? Empuxo como densidade do líquido, gravidade e volume submerso. A definição de empuxo é que pode ser também um alvo de questões. E aí tem algo mais profundo de você perceber aqui. Se você entende que o volume submerso é justamente o volume do líquido deslocado, que foi o que a gente fez no slide anterior. Se eu coloco, por exemplo, uma madeira e eu vejo que 10 ml d'água subiu, o volume submerso da madeira é 10 ml, porque o que você coloca dentro do líquido, o líquido sobe. Então, qualquer coisa que você botar dentro do líquido vai subir a mesma coisa. Né? O volume submerso é justamente o volume do líquido deslocado. Se eu pego a densidade do líquido e eu multiplico pelo volume do líquido deslocado, quando você coloca alguma coisa dentro, eu tenho a massa do líquido que subiu, né? Eu coloco uma bola na água, a água sobe. Eu consigo medir a massa da água que sobe. Massa do líquido deslocado. Se eu multiplico pela gravidade, eu tenho a definição de empuxo. Empuxo nada mais é do que o peso do líquido deslocado. Massa vezes gravidade. Então, essa é a definição de empuxo. Peso do líquido deslocado. Quando você coloca alguma coisa nesse líquido. Tá? Colocou alguma coisa, o líquido sobe. Ele vai fazer isso. É o empuxo. Empuxo, peso do líquido deslocado. Ou empuxo, μgv. Tem ainda um jeito mais fácil de lembrar do empuxo. Muita gente usa, ao invés de massa específica do líquido, usa a letra D de densidade. Então é muito comum você ver em livro, o empuxo que o líquido faz é a densidade do líquido, gravidade e volume. Você pode só mudar a ordem dessas letras e falar que o empuxo é VdG. Volume submerso, densidade do líquido e gravidade. E aí você lembrar que o empuxo é Vasco da Gama. Por que Vasco da Gama, professor? Porque a tendência é subir, né? Mas nem sempre consegue. Às vezes afunda. E afunda bastante. Então, é a física explicando, né? Você vai colocar qualquer objeto no líquido. O empuxo, ele tenta desesperadamente subir. Mas, às vezes, o objeto afunda. Então, empuxo Vasco da Gama. E aí fica mais fácil, às vezes, você fazer uma questão ali, empuxo Vasco da Gama. O que é esse V? Você tem que entender ali por trás. O que é esse V? Esse V é o volume do objeto que está dentro do líquido. O que é esse D? É a densidade do objeto? Não tem nada a ver. Quem faz a força é o líquido, é a densidade do líquido. Lembra? O empuxo é o peso do líquido deslocado. Mas vai que o Vasco da Gama ajuda, né? Sei lá.
E eu vou voltar para o slide anterior, para a gente entender ainda mais o empuxo. Bom, muito que bom. Repara nesse exemplo que eu fiz aqui. Eu coloquei uma esfera na água e eu percebi que 20 ml de água subiram. O meu entendimento foi, o volume da esfera é de 20 ml. Se estava em 200, coloquei a esfera, foi para 220, é claro que o volume da esfera é 20 ml. E está tudo certo. Mas tem algo mais brilhante ali. O empuxo que a água fez na esfera, a força que a esfera sofreu quando ela entrou na água, é justamente o peso da água que subiu. É o peso do líquido deslocado. Se subiram 20 ml, são 20 gramas de água. 20 ml de água são 20 gramas, porque a densidade da água é 1 para 1. 20 gramas é 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E como é peso, eu tenho que multiplicar pela gravidade. É a massa vezes a gravidade. Vai dar 0,2 newtons. Pronto. Esse é um empuxo. Essa é a força que a água fez na esfera. Quais são as forças que atuam na esfera aqui, professor? Aqui, pô, aí é barba, cabelo e bigode. Quais são as forças que atuam na esfera? A esfera está sofrendo uma força na parte de baixo do recipiente nela, ela está encostando na parte de baixo. Qual é o nome da força quando alguma coisa encosta na esfera? É a normal. Então a gente tem uma força que o fundo do recipiente faz na esfera, que é a normal. Quando ela está afundando, não tem normal. Quando ela está afundando, ela não está encostando em nada. Mas quando ela encostou lá no fundo, é normal. Além disso, ela tem o peso dela. E ela tem esse empuxo, que é a força que o líquido faz. E a gente sabe cada uma dessas forças, né? Que interessante. O peso da esfera, a esfera tem 44 gramas. O peso dela é 44 vezes 10 a menos 3, que eu passei para quilograma, e multipliquei por 10. O peso dela é 0,44 newtons. O empuxo é 0,2. O empuxo é 0,2. Então, a normal é a diferença. Empuxo mais normal é peso, para ela ficar parada em equilíbrio, né? Então, se o empuxo é 0,2, a normal é 0,22. E aí a gente tem o peso 0,44. Todas as forças aí, tudo bem descrito. A nossa esfera está em equilíbrio estático, forças que apontam para cima igual para baixo, tudo perfeito. Vamos fazer mais um exemplo, o da madeira. Quando eu coloco a madeira, sobem 10 ml de água. Qual é o empuxo que a madeira sofreu? Vamos lá, forças na madeira. Então nós temos a nossa madeira aqui. Eu quero saber as forças que atuam nela. A madeira está encostando no fundo? Não. Então a madeira só sofre peso e empuxo. A madeira está em equilíbrio, boiando na água? Sim, qualquer tábua de madeira boia na água. Só você ver Titanic. Então, peso e empuxo. Qual é o empuxo, professor? 10 ml de água subiram quando eu coloquei a madeira. Então, o que é o empuxo? É o peso do líquido deslocado. 10 ml de água são quantos newtons de força? A gente já fez a conta, né? Se 20 ml dá 0,2, 10 ml dá 0,1. Então, é claro que o peso dela é 0,1. E aí nós temos equilíbrio, peso igual a empuxo. Tá bom? Tem muita coisa aqui, muita coisa. Mas isso é Arquimedes no detalhe, tá? As questões vão todas nessa vibe, de você calcular o peso líquido deslocado, ou o cara perguntar qual é a densidade do material. Aí algumas questões mais complexas vão colocar, por exemplo, uma esfera com um fio, né? E aí ela tá lá submersa, e vai querer saber qual é a força de tração. Bom, não tem nada demais, é mais fácil do que essa aqui que a gente fez. Aqui o que você vai falar é que ela sofre peso, ela está dentro d'água, então sofre empuxo e sofre tração. As forças que apontam para cima é igual a força que aponta para baixo. E aí a questão vai te falar a densidade da água, o volume dela, para você calcular a Vasco da Gama, para você calcular o empuxo. E aí você vai descobrir que a tração é a diferença do peso e do empuxo, né? O peso
é a massa da esfera, é a gravidade. O empuxo é o volume da esfera, é a densidade da água, do líquido e a gravidade. Esse tipo de resolução vai te safar em todas as questões, ou várias questões, que você vai encontrar de Arquimedes. Né? É isso. E aí, claro, né? Deixa eu ver vocês aqui. E aí a gente vai ter também ainda... Agora a gente já segue com hidrostática, a gente já avança o nosso currículo, né? Vamos seguir aí, porque a gente tem prova, né, para fazer. Cadê? Temos o Enem aí, né? Cadê vocês? Ficou muito pesada a explicação ou foi? De boa, de boa? Tudo de boa, Lucas? Vocês estão bem? Tá tudo certo, galera? Muito pesado? Como é que foi? Deu para acompanhar razoável? De boa? Vamos fazer uma questão a mais de hidrostática. Vamos fazer uma questão de impulso para a gente sacramentar. Tá? Vamos lá ver se nós temos alguma questão razoavelmente interessante para a gente fazer. Mas é isso. A matéria de hidrostática não tem mistério. Cadê a nossa lista? Eu não sei se eu coloquei exercício de empuxo aqui. Eu acho que não tem empuxo nessa lista. Bom, a do IME é de empuxo. Vamos fazer essa da FAMERP. Vou fazer essa daqui. Essa do IME é bem interessante, tá? É muito interessante. É você entender. Eu já vou dar a conclusão. Não, vocês podem pensar. O que acontece quando a gente coloca uma pedra de gelo na água? Imagina, eu tenho uma pedra de gelo na água. Se esse gelo derreter, o nível d'água sobe, permanece o mesmo ou diminui? Uma questão extremamente linda, já é bem conhecida, tem no livro do Moisés, enfim, no livro de graduação, é uma questão bem conhecida, pelo menos no ensino superior. Mas é uma questão linda, né, que vai falar sobre derretimento de icebergs, e o que acontece com o nível do oceano. A resposta é surpreendente, né? Então, eu tenho um gelo na água. Se esse gelo derreter, o que acontece com o nível d'água? Aumenta, mantém ou diminui? E aí seria interessante vocês quebrarem a cabeça para tentar fazer. Eu vou fazer essa set, tá? Vamos lá. Durante uma festa infantil, em um local em que a aceleração da gravidade é 10, um balão de gás, geralmente gás hélio, que ele é muito pouco denso, sobe, e escasso, um dia vai acabar, e vão descobrir que a gente usava para festa infantil. Esse balão, ele tem um volume de 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e tem um peso, 3,3 10 a menos 2. Ele escapa da mão de uma criança e atinge o teto. Tá? Quem nunca viu essa cena da mãe amarrando o balão no berço não, no carrinho, né? E aí o balão começa a subir no shopping, a criança só chora, não tem como mais, vai subir, não vai parar, só vai parar no teto. Qual é a massa do balão e a sua densidade? Primeira parte. Ele me deu o peso do balão. Um balão de gás, de volume e tal. Se eu tenho peso, eu tenho a massa. E com o volume, eu tenho a densidade. Eu vou copiar esses valores. Volume 3 vezes 10 a menos 3. Volume 3 vezes 10 a menos 3. Já está tudo no sistema internacional, né? Uma maravilha. Tem questão que está em decímetro cúbico. Aí você tem que lembrar que 1 decímetro cúbico é 1 litro, né? Isso é igual a 10 a menos 3 metros cúbicos. Tem que ficar transformando e tal. Essa questão não tem que transformar nada. Já está, só fazer. E ele fala que o peso é 2... Como é que é? Não lembro mais. O peso é 3,3 10 a menos 2. Agora, o peso é massa vezes gravidade. Se o peso é 3,3 vezes 10 a menos 2, é só dividir por 10 que eu tenho a massa. A massa é 3,3 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Tá?
Qual é a densidade? A densidade é massa por volume. Se a massa dele é 3,310 a menos 3 e o volume é 3,310 a menos 3, a densidade vai ser 1 kg por metro cúbico. Então, nós temos a densidade e temos a massa. Letra A, check. Letra B. Letra B, letra B. Considere que a densidade do ar é 1,3. Então, repara, a densidade do gás é 1 e a densidade do ar é 1,3. Como o gás que está dentro do balão é menos denso que o ar, por isso que ele sobe. É justamente essa é a física. Eu tenho um balão aqui, legal? E o ar aqui dentro, o gás, né? Um gás aqui dentro. Ele tem uma densidade de 1. E o ar ao redor tem uma densidade de 1,3. É mais denso, né? Como esse cara é menos denso, ele sobe. Vamos seguir. Considerando que a densidade do ar é igual a 1,3, calcule a intensidade da força em newtons que o teto exerce sobre o balão. Nessa situação aqui. Ele quer... Qual é a força que o teto faz no balão? O teto está encostando no balão. A força é normal, normal de contato. Vamos lá. O gás subiu, subiu, o balão subiu, subiu, encontrou o teto. Pá, bateu ali. Qual é a força que o teto faz no gás? Bom, forças que o balão sofre. Peso do balão, a força empuxo, que fez ele subir. O empuxo é maior que o peso, ele sobe, 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 sobe. Uma hora ele encontra o teto, e o teto faz uma força no gás, uma força de contato, que é a normal. Como que eu sigo a minha física aqui? As forças que apontam para baixo é igual à força que fez ele subir. Peso mais normal é igual a empuxo. O peso do balão eu sei, tá aqui. 3 vezes 10 a menos 3. Não, 3,3 a menos 2. A força de contato do teto no balão é quem eu quero. É esse cara que é o meu objetivo. E o empuxo, professor, qual é o empuxo que o balão sofreu? Empuxo é Vasco da Gama. Vou colocar aqui. Empuxo é Vasco da Gama. Como assim? Vamos lá. O empuxo vai ser o volume do balão, porque o balão está todo no ar, é o volume dele, 3,310 a menos 3, V de volume, 3,310 a menos 3. Quem faz o empuxo é o ar que faz o empuxo no gás, né? Então é a densidade do ar, 1,3. Lembra, se fosse um cubo dentro d'água, essa densidade é a densidade do líquido. No caso, é um balão que está no ar e o balão sobe. É como se o ar fosse a água, né? Enfim, é o meio que faz a força e puxa, é o meio que empurra o balão para cima. É o ar que está empurrando o balão para cima. Esse empuxo é a força que o ar faz no balão, fazendo com que o balão suba. É a densidade do ar. E a gravidade. Então, mais um pouquinho. A matemática aqui se torna tranquila. Quem é a força normal? Esse cara vai para lá subtraindo. Nós temos 3,3 vezes 1,3 vezes 10 a menos 2 menos, porque esse cara é positivo, menos 3,3 10 a menos 2. Tá? Então, quanto é que dá essa conta? Se eu tenho 1,3 vezes 10 a menos 3... eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esse cara em evidência, tá? Porque ele tem dos dois lados 3,3 10 a menos 2. Eu posso muito bem colocar esse cara em evidência. Desse primeiro lado, quem é que multiplica 3,3 vezes 10 a menos 2? É 1,3. Do outro lado, quem é que multiplica 3,3 vezes 10 a menos 2? É como se tivesse o número 1, né? Porque o número 1 não altera em nada a multiplicação. Então é 1. É isso que eu tenho. Tá? De um lado eu tenho 3,3 vezes 1,3 10 a menos 2 menos 3,3 vezes 10 a menos 2 vezes 1. Eu botei vezes 1 porque vezes 1. 2 é 2 vezes 1, não muda em nada. Tá? Então, botei em evidência. Quanto que dá essa conta? Vai ser 1,3 menos 1 é 0,3. Então vai ser 3,3 vezes 0,3 vezes 10 a menos 2 newtons. Essa é a força de contato. E o mais chato é fazer essa conta. Vai dar alguma coisa em torno de 1, né? Vai dar 0,0
0,99. 0,99. 3,3, 0,3, 0,9, isso aí. 10 a menos 2 newtons. Ou 9,9, 10 a menos 3. Isso é o de menos, tá? Como você vai apresentar isso e tal. De menos. É aproximadamente 0,1. Aproximadamente 0,1. Mas é isso. Temos então o nosso gabarito da questão. Tá? Cadê a gente aqui? Deu para pegar? O volume era 3 e não 0,3? Agora já foi. Será que eu confundi o volume? O volume era 3 e não 3,3? Pode ser. Deixa eu lá ver. Não lembro. Mas finge que é 3,3. É, o volume era 3. O peso é 3,3. Verdade. Eu fiz a questão com outro volume, né? Verdade. O volume era 3, cara. O volume era 3. Aí, o que que muda aqui? Muda que esse volume é 3. E aí a densidade dá 1,1. É um erro de 10% aqui. Aí a densidade dando 1,1, ó, o peso dele continua, o peso tá certo. A densidade dele sendo 1,1, o que que vai mudar? Não, nada aqui e tal. Vai mudar o volume dele, né? O volume não é 3,3, o volume é 3. O volume é 3. É 3 aqui. Ah, sim. Essa conta aqui, então... Tem que apagar a tela? Não. Calma aí. Beleza. Eu copiei o dado errado. Mas tá bom, o peso é 3,3 a menos 2, normal. E esse cara aqui tá tudo certo. Aqui a densidade é 1,3 mesmo, né? Densidade do ar. Então, muda aqui é 3. Tá, então não dá para botar em evidência. Ah, vai mudar essa conta final aqui. 3 vezes 1,3 é 3,9. Vezes 10 a menos 2. Que eu vou subtrair de 3,3 10 a menos 2. E vai dar 0,6 10 a menos 2 newtons. Ou 6 vezes 10 a menos 3 newtons. É isso. Brigadão aí, não tinha visto que eu copiei o volume errado. Então a densidade é 1,1, está corrigido. E aqui o peso continua sendo esse. E aqui eu mudei o volume para 3, né? Acredito eu que agora está certinho. 3,9, 6,3, 0,6, tudo legal. Valeu, vocês são 10. Tá rolando uma obrinha aqui. É isso, valeu, Emanuele. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu vou tirar a gravação aqui.